As luzes do salão refletiam no vidro da taça de champanhe. Brilhavam. Perfeitas. Imaculadas, como tudo o que Derek sempre quis que fosse a nossa vida. Mas, naquela noite, o brilho parecia falso, como o sorriso dele. Eu estava ao pé da escada quando ouvi. A voz dele, alta, confiante, carregada daquela arrogância que sempre passava despercebida aos outros. Este casamento é uma piada. Ela não está ao meu nível. Duvido que dure mais um ano. As gargalhadas dos amigos dele preencheram o ar. Foi um som leve, quase musical, mas cada riso soou como uma facada. Por um instante, senti o chão fugir. Depois, algo dentro de mim fez silêncio. A dor congelou. Só restou uma clareza fria, cortante. A mulher que ele achava que podia humilhar tinha acabado de acordar. Peguei na minha taça e entrei na sala. Os olhos dele encontraram os meus. Senti o desconforto rastejar por entre as mesas, como uma corrente de eletricidade. Sorri. Calma. Precisa. Mortal, por que esperar um ano? Disse eu. Pousando a taça na mesa com um clique suave, podemos divorciar-nos hoje mesmo. O silêncio caiu pesado. Jack, Tom e Steve, os três amigos dele, olharam fixamente para as fichas de póquer, como se nelas estivesse escrita a salvação. Derek empalideceu. Clare. Amor. Estás a tirar isto fora de contexto. Contexto, respondi, inclinando-me ligeiramente para a frente. Do meu ponto de vista, pareceu bastante claro. O nosso casamento é uma piada. Eu sou o erro. E tu já marcaste a data de validade. A sala inteira prendeu a respiração. Tom tentou levantar-se. Acho que devíamos ir. Não, disse eu, bloqueando a saída com o corpo. Fiquem. Não me incomoda a audiência. O riso dele tinha morrido. O homem que sempre se achou no controle agora tremia. Sabem o que é engraçado? Continuei, olhando para todos. Derek acha que sou demasiado estúpida para lidar com dinheiro. Por isso insiste em controlar tudo. Os amigos evitaram os meus olhos, mas há um detalhe que ele esqueceu de mencionar. Eu tenho a minha própria conta. Separada. Investimentos meus. $60.000, que se tornaram em quase 400 mil. As fichas de póquer tilintaram, ecoando na sala como sinos de guerra. Derek parecia ter sido atropelado por uma verdade que não esperava Clary. Nunca me disseste nada sobre isso. Talvez porque nunca me perguntaste, respondi. Talvez porque passaste demasiado tempo a subestimar-me. Peguei novamente na taça e bebi um gole. O champanhe estava morno. Sem sabor. Como o amor que um dia eu tentei preservar. O silêncio que se seguiu foi o mais libertador da minha vida. Foi o som da queda de um império construído sobre mentiras. Derek tentou recuperar o controlo. Falamos disto em privado, ri, mas sem humor. Não precisaste de privacidade quando me ridicularizaste. Pois não. Os olhos dele pediam piedade, mas o meu coração, pela primeira vez, recusava ceder. Tens razão numa coisa. Derek. O nosso casamento é uma piada. Mas a verdadeira piada é eu ter acreditado que era real, virei costas. Senti o peso das palavras dele ficar para trás, e com elas 15 anos de submissão disfarçada de amor. Subi as escadas devagar. Cada degrau soava como uma despedida. No quarto, a máscara de mulher perfeita caiu. Chorei, não por ele, mas por mim. Pela mulher que me deixei perder, e no meio do choro, percebi algo simples e brutal. O amor sem respeito é apenas um contrato de silêncio. E eu, finalmente tinha aprendido a quebrá-lo. Peguei no telefone. Uma notificação piscou na tela, um nome familiar.
Jack Morrison. Claire. Precisamos de conversar. É sobre o Derek. É urgente, suspirei, limpando as lágrimas. Aquela mensagem? Foi o início de algo que Derek nunca conseguiria controlar: a minha libertação. No fundo, eu não fazia ideia de que aquela noite de humilhação seria apenas o primeiro ato. Porque, quando o relógio marcou meia-noite, o verdadeiro jogo de poder acabava de começar. O relógio marcava 0:17 quando o silêncio da casa me pareceu pesado demais. As luzes estavam apagadas, mas a cabeça não parava. Cada frase, cada risada dele naquela noite, ecoava como uma ferida aberta, uma piada não ao meu nível. As palavras dançavam dentro de mim como lâminas. Peguei no telemóvel, talvez para distrair-me. Talvez para confirmar que o mundo ainda existia além daquela dor. E foi aí que vi Jack Morrison. A notificação piscava na tela como um farol no escuro. Jack, o melhor amigo de Derek. O mesmo Jack que tinha rido, ainda que baixo, quando meu marido me humilhou à frente de todos. Por um segundo, pensei em ignorar. Mas algo, talvez instinto, talvez raiva, fez-me abrir. Clare. Precisamos falar. Há algo sobre o Derek que tens de saber. Amanhã? Cafetaria da Main Street. 10 da manhã. Confia em mim. Confia em mim. Palavras tão simples e tão difíceis de acreditar. Tentei dormir. Não consegui. O som do vento contra as janelas misturava-se com pensamentos que não paravam de girar. Será que era uma armadilha? Ou Jack estava arrependido? Quando o sol nasceu, eu ainda estava de olhos abertos. Vestida. Pronta. Pela primeira vez em anos, Derek não estava em casa ao acordar. Deixou apenas um bilhete vago na mesa. Reunião fora da cidade. Ironia. Ele sempre dizia que eu era a distraída. A esquecida. A cafetaria da Main Street cheirava a café queimado e memórias antigas. Jack já estava lá. Nervoso. Mexendo no copo como quem quer desmanchar o tempo. Obrigado por vires. Clare, diz o que tens a dizer. Jack. Já não tenho paciência para rodeios. Ele respirou fundo. Derek tem te observado. Literalmente. Fiquei em silêncio. Contratou um investigador privado há 18 meses. Ele segue-te. Registra tudo. Até as tuas contas. O ar pareceu desaparecer da sala. As minhas contas. Jack passou-me o telemóvel. Mensagens. Relatórios. Datas. Havia ali capturas do meu banco. Transações. Até e-mails que eu própria já tinha apagado. Ele queria ter provas de que eras instável. Está a preparar um processo de tutela. Tutela. Isso é para pessoas incapazes. Jack, eu sei. Ele está a tentar fazer o tribunal acreditar que tu és mentalmente incompetente. Que tomas decisões financeiras perigosas. Que esqueces coisas. Que és imprevisível. As mãos tremiam. Por dentro, uma mistura de medo e descrença lutava contra uma raiva antiga. E tu? Como sabes disso tudo? Jack desviou o olhar. Ele mostrou-me. Numa noite, estávamos bêbados. Chamou-lhe a sua pólice de seguro. Fechei os olhos por um instante. O mundo parecia girar, mas o coração, paradoxalmente, acalmava. Finalmente. Tudo fazia sentido. As pequenas manipulações, o controlo. O paternalismo mascarado de cuidado. Ele quer o controlo total dos teus bens, continuou Jack. E já se reuniu com um advogado especializado em tutelas. Abri os olhos. Respirei fundo e perguntei. E tu? Jack. Vais continuar a ser amigo dele. O silêncio dele foi a resposta mais honesta que podia dar. Preciso que fiques perto dele, disse eu, baixando a voz. Que ouças. Observes. Graves. Tudo o que ele fizer ou disser queres que eu o espie.
quero que me ajudes a proteger a minha vida. Ele começou este jogo há meses. Eu só estou a aprender as regras. Jack assentiu devagar. Nos olhos dele. Um misto de culpa e admiração. Clary. Estás a brincar com fogo? Não. Só estou cansada de arder em silêncio. Saí da cafetaria e o sol de inverno parecia mais frio do que nunca. O som dos carros. O burburinho das pessoas. Tudo me soava distante. Peguei no telemóvel. Enviei uma mensagem a Derek. O meu advogado diz que não devo discutir nada contigo sem representação legal presente. 30 segundos depois. O telefone tocou. O nome dele piscava na tela como uma ameaça. Jack olhou para mim. Atende. Mas põe em alta voz, Claire. Não sejas ridícula. A voz dele soou doce. Treinada. Podemos resolver isto. Como resolveste as tuas 3 aventuras amorosas? Respondi. Seca. Silêncio. O tipo de silêncio que antecede a queda, não volto para casa. Derek. Pelo menos. Não a nossa. Desliguei. E pela primeira vez, senti que cada palavra minha tinha peso e direção. Naquela noite, enquanto dirigia para o escritório de um investigador privado chamado Marcus Head, percebi que algo em mim tinha mudado. O medo já não mandava. O amor tinha morrido, e no lugar dele, nasceu uma força que Derek nunca imaginou que eu tivesse. Ele queria jogar, pensei. Pois bem, o jogo vai começar, e quando Marcus abriu o dossiê sobre a mesa, grosso, pesado, cheio de segredos, percebi que o que Jack me contara era apenas a superfície. A verdade ainda estava por vir. A secretária do detetive Marcus Red estava coberta de papéis, pastas e um computador que zumbia baixo. Como se também guardasse segredos. Ele levantou o olhar assim que entrei. Um homem de meia idade. Olhar firme. Voz sem pressa. Sente-se, Sra. Harwell. Pelo que me disse ao telefone, o seu marido é um homem metódico. Sorri. Amarga. Metódico é uma palavra bonita para quem planeia destruir a esposa. Marcos não reagiu. Abriu uma gaveta. Tirou uma pasta cinzenta e colocou-a diante de mim. Este é o dossiê preliminar. O resto ainda está a ser processado. Mas o que já encontrei é suficiente para reescrever a história do seu casamento. A pasta era grossa. O meu nome aparecia no topo. Datado há quase 2 anos, 18 meses antes da noite do jantar. A minha pele arrepiou. Abri a primeira página, extratos bancários. Fotografias de transferências. Assinaturas. Tudo registrado. Tudo acompanhado. Cada movimento meu. Cada depósito. Cada compra. Ele seguiu-me como quem segue uma conta de investimento, murmurei. Não por amor. Mas por cálculo, Marcos assentiu. Descobri 3 contas diferentes abertas em nome do seu marido. 2 pessoais e uma conjunta com uma mulher chamada Melissa Crawford. O nome soou estranho. Doce e venenoso ao mesmo tempo, quem é ela? A amante, respondeu Marcos, sem hesitar. 28 anos. Vive em Portland. Tem um apartamento que o seu marido paga em prestações. Com dinheiro retirado de uma das contas conjuntas, as palavras bateram forte. Mas eu já não sentia o mesmo tipo de dor. Não era mais o coração que doía. Era o orgulho ferido que queimava por dentro. Ele usou o nosso dinheiro, exatamente. E mais, as viagens de negócios dele coincidem com os fins de semana em que Melissa postava fotos de escapadinhas românticas no Instagram. Restaurantes caros. Hotéis à beira-mar. Ele não se esforçou muito para esconder. Marcos mostrou-me as fotografias impressas. Derek, com um sorriso que eu não via há anos. A segurar a mão de uma mulher loira. O mesmo sorriso que um dia me fez acreditar em eternidade.
Fechei os olhos, respirei fundo e disse o que já sabia, mas nunca tinha tido coragem de pronunciar. O homem que eu amava já morreu há muito tempo. Só o corpo dele ainda vive comigo. Marcus passou à página seguinte. Ali estavam e-mails entre Derek e o advogado Richard Steinberg. O assunto: plano de tutela, Claire Harwell. Ele escreve aqui que a senhora está emocionalmente instável, que tem lapsos de memória e que se torna irracional sob pressão. Acrescenta ainda que, por segurança, deve ter o controle total dos bens até o tribunal decidir. E o tribunal ia decidir. Com base nisso, perguntei. A voz falhando sim. E com base em gravações de chamadas que ele próprio guardava. Manipuladas. Cortadas. Veja esta transcrição, li as frases que ele me mostrava. Às vezes sinto que não aguento mais, não sei o que fazer com tudo isto. Palavras soltas, retiradas de contextos banais. Agora transformadas em provas da minha suposta loucura. A mente dele era um labirinto. E eu, por anos, vivi dentro sem saber as paredes que me cercavam. Marcus continuou. Mas há algo que joga a seu favor. Ele mentiu para o próprio advogado sobre o valor total do seu portfólio de investimentos. Disse que eram 50 mil, quando na verdade ultrapassam 400 mil. Isso é perjúrio em potencial de repente. O medo transformou-se em foco, então podemos usá-lo contra ele, sim. Mas precisamos de provas sólidas. Tudo o que ele fez para te destruir pode ser revertido. Podemos deixá-lo cair com as próprias mentiras. Encostei-me na cadeira. A madeira rangeu baixo, como se o passado estivesse prestes a partir-se também. Por dentro, eu já não era a mesma mulher que chorou naquela escada. Eu estava fria, atenta, perigosa. Talvez a Claire ferida tinha dado lugar à Claire estratégica. Marcus disse. Com calma, quero que recolha tudo. Cada transferência, cada fotografia, cada e-mail. Quando ele abrir a boca no tribunal, quero que a verdade o esmague. Marcus sorriu de leve. Tem coragem. Senhora Harwell, não é coragem. Marcus. É sobrevivência. Peguei na pasta. Pesada. Viva. Senti o peso da traição transformar-se em munição. O jogo já não era sobre amor ou perda, era sobre justiça. Naquela noite, em casa da minha irmã, fiquei sozinha com os papéis. Cada página era um retrato da mulher que eu fui e do homem que ele fingiu ser. E no meio daquela montanha de mentiras, encontrei algo que não esperava: paz. Não porque o sofrimento acabou, mas porque, pela primeira vez, eu sabia a verdade inteira. O relógio marcou meia-noite. Olhei pela janela e sussurrei para mim mesma. Amanhã, Derek Harwell vai descobrir o que é enfrentar uma mulher que ele próprio subestimou, e 3 dias depois, a notícia chegou. Derek tinha apresentado o pedido de tutela. Chamou-lhe uma emergência, alegando que eu era um perigo para mim mesma. Mal sabia ele que a verdadeira emergência estava prestes a começar, no tribunal. A manhã em que entrei no tribunal tinha cheiro a papel velho e café frio. O corredor estava cheio de vozes sussurradas, passos apressados. E aquela tensão invisível que só existe quando a verdade está prestes a ser revelada. Durante meses, Derek construiu uma narrativa, pintou-me como frágil, instável, perigosa, mas naquele dia era ele quem tremia. Patricia Morrison, a minha advogada, caminhava ao meu lado, segura. Precisa. O tipo de mulher que não entra numa sala ocupa-a hoje, disse-me ela. Baixinho. Não é sobre provar que és inocente, Claire. É sobre mostrar que ele nunca foi o homem que dizia ser. A porta abriu-se. O tribunal do condado de Multnomah
parecia um teatro antigo, madeira escura, bancos duros, o eco das vozes preso no teto alto. Derek já estava lá, engravatado, polido. Mas por trás daquela fachada perfeita, vi o suor na testa, o olhar inquieto. Ao lado dele, o advogado Richard Steinberg, de rosto impassível, o homem que tentou transformar a minha sanidade numa peça de acusação. O relógio marcou 9h45. A juíza Sarah Chen entrou. O silêncio caiu pesado como um manto, caso Harwell versus Harwell. Petição de tutela de emergência. O advogado de Derek foi o primeiro a falar. Com a voz mansa, quase piedosa. Começou o espetáculo. Sua Excelência. A ausência prolongada da Sra. Harwell e o seu comportamento errático demonstram que o pedido de tutela é necessário para proteger não apenas os seus bens, mas a própria segurança dela. Olhei para ele. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena. A mentira tinha moldado tanto aquele homem que ele já acreditava nela. Patrícia levantou-se. O som dos saltos dela ecoou na madeira como um prelúdio de tempestade e excelência, disse ela. Com um leve sorriso, a Sra. Harwell não está ausente. Está aqui. Presente. Lúcida. E preparada para apresentar provas de que o verdadeiro perigo nesta sala não é ela. Abriu uma pasta grossa, o dossiê de Marcus Head. 3 volumes. 3 bombas. Anexo A. Comunicações entre o Sr. Harwell e o seu advogado. Onde discute acelerar o processo de tutela e ocultar ativos no valor de $400 mil. Steinberg empalideceu. A juíza arqueou a sobrancelha. Anexo B. Extratos bancários comprovando a transferência de fundos para contas conjuntas com uma terceira pessoa, Melissa Crawford. O nome explodiu na sala. Derek mexeu-se. Inquieto. Como se o banco tivesse espinhos. Anexo C. Gravações de áudio entre o Sr. Harwell e a sua testemunha principal, Jack Morrison. Onde o Sr. Harwell o instrui a prestar falso testemunho nesta corte. O silêncio que se seguiu foi denso. Até o relógio pareceu parar. A juíza virou-se para o público. Sr. Morrison. Confirma o conteúdo destas gravações. Jack levantou-se. As mãos tremiam. Mas a voz estava firme. Confirmo. Excelência. Derek pediu-me para mentir. Disse-me para dizer que Claire tinha ameaçado a própria vida. Nada disso era verdade. Derek baixou a cabeça. Por um instante, o homem que eu conhecia desapareceu, e diante de mim ficou apenas um estranho, preso dentro das suas próprias armadilhas. Patrícia continuou. Excelência, o meu cliente não está a tentar proteger a esposa. Está a tentar roubar-lhe tudo, a identidade, o dinheiro, a voz. A juíza respirou fundo, folheando os documentos. O som das páginas parecia martelar o destino. Sr. Harwell, disse finalmente. Esta corte rejeita imediatamente o seu pedido de tutela. Além disso, ordeno a abertura de uma investigação por fraude e perjúrio. O golpe foi seco. As palavras ecoaram na madeira. E pela primeira vez, o som não me assustou. Era o som da justiça. A juíza ainda acrescentou. A partir deste momento, o Sr. Harwell está proibido de contactar a Sra. Harwell e deve manter-se a 500 pés de distância. Derek tentou dizer algo, mas a voz falhou. Olhou-me. E naquele olhar, vi tudo o que restava dele: o orgulho ferido, o medo, o vazio. Saímos da sala com passos lentos. Lá fora, o ar parecia mais leve. Patrícia pousou uma mão no meu ombro. Conseguiste. Claire. Não. Patrícia, respondi, olhando o céu cinzento. A verdade conseguiu. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Dias depois, os jornais traziam o título: Homem local acusado de fraude e abuso financeiro.
o rosto dele estampado na capa, o mesmo rosto que um dia eu amei. E no meio de toda a exposição, uma certeza crescia dentro de mim. A liberdade tinha começado, mas a cura ainda estava por vir. Meses depois, quando a sentença final foi lida e Derek Harwell foi condenado a 5 anos de prisão, percebi que aquele tribunal não foi o fim da minha história. Foi apenas o primeiro dia da minha nova vida. O dia em que aprendi que justiça e liberdade, às vezes, têm o mesmo rosto. A chuva caía fina, constante, como se o céu também quisesse limpar os últimos vestígios de tudo o que tinha acontecido. Faziam 6 meses desde o julgamento. 6 meses desde que Derek trocou o terno por um uniforme laranja e a arrogância por o silêncio de uma cela. Mas a liberdade não chegou de repente. Ela não entrou pela porta com fogos de artifício. Veio devagar. Discreta, em pequenas coisas. O som da cafeteira pela manhã, o eco dos meus próprios passos numa casa sem gritos. A sensação de poder respirar sem pedir permissão. Durante anos, o silêncio tinha sido o meu inimigo. Agora, era o meu refúgio. Abri o jornal na varanda, uma das minhas rotinas novas. A manchete dizia: homem local condenado a 5 anos por fraude e abuso de tutela, o nome dele. O nosso antigo endereço. A foto dele, pálido, vazio, derrotado. Demorei alguns segundos a perceber que já não doía. A ferida ainda existia, mas tinha cicatrizado de dentro para fora. A dor tinha virado memória. E a memória, força. Recebi um e-mail naquela manhã. Era da direção escolar. Convidavam-me a liderar um novo programa de prevenção ao abuso financeiro e emocional. Sorri. Era irônico. Derek tentou calar-me e roubar a minha voz. E agora, eu usaria essa mesma voz para ensinar outras mulheres a não se calarem. À tarde, Jack apareceu. Como sempre. Com 2 cafés e um sorriso tímido, o tipo de sorriso que carrega culpa e esperança ao mesmo tempo. Viste a notícia? Perguntou. Deixando o jornal na mesa, respondi. Mas já não é sobre ele. Jack. Agora é sobre mim. Ele riu. Encostando-se à varanda, sabes. Praga é linda na primavera. Dizem que as luzes se refletem no rio, como se o mundo começasse de novo todos os dias. Olhei para ele. Estás a convidar-me para fugir. Não, disse ele. Baixinho. Estou a convidar-te para viver, por um momento. O tempo pareceu parar. O vento brincava com o cabelo. O cheiro a café misturava-se com a chuva. E percebi algo simples, mas profundo. A liberdade não é a ausência de correntes, é a escolha de nunca mais usar algemas invisíveis. Nessa noite, sentei-me no meu balcão preferido, com o som da cidade ao fundo. Abri o laptop e comecei a escrever. Não sobre Derek, nem sobre a dor, mas sobre o que vem depois. Sobre reconstruir-se. Sobre o momento em que deixamos de sobreviver e começamos a existir. Escrevi. Durante anos. Medi o meu valor pela forma como ele me via. Agora, aprendi a medir-me pela forma como me vejo quando estou sozinha. A liberdade não é um grito. É um sussurro que diz, já chega, e ainda assim. Sorri. Alguns dias depois, enquanto preparava uma palestra para um novo projeto, li uma carta de uma jovem mulher que tinha visto o meu depoimento. Ela dizia: achei que estava louca. Achei que era culpa minha. Mas ouvi a sua história e percebi que não estou sozinha. Fechei os olhos. Senti o coração bater devagar. Com aquele tipo de paz que só vem quando sobrevivemos à tempestade e aprendemos a dançar na chuva. Às vezes, lembro-me da Clary que acreditava que amor e dor eram a mesma coisa. Queria abraçá-la e dizer-lhe: não precisa ser pequena para ser amada. O amor verdadeiro nunca te pede para te encolheres. Agora, quando o telefone toca,
Já não espero um pedido de desculpas que nunca veio. Espero apenas o próximo capítulo. E, talvez, o próximo destino. Na varanda. O sol rompeu as nuvens. O vento soprou suave, fazendo o jornal se abrir sobre a mesa. A manchete voou para longe. E naquele instante, percebi. O passado tinha finalmente soltado as minhas mãos. Fechei os olhos e deixei escapar um sorriso. A liberdade, pensei. Tem o som de um novo começo, e talvez esse começo não fosse apenas meu. Porque enquanto escrevia, percebi quantas outras vozes estavam presas no mesmo silêncio que um dia me engoliu. E foi então que decidi. Se a minha história começou num sussurro, ela vai continuar como um grito, por todas as mulheres que ainda têm medo de falar. Dizem que a experiência é uma professora cruel. Primeiro dá-te o teste. E só depois a lição. Durante anos, achei que era apenas a forma como ele era. Metódico. Protetor. Cuidadoso. Hoje sei o nome certo. Controlo. E se pudesse voltar atrás, há 3 sinais que eu jamais ignoraria. O primeiro sinal. Quando alguém confunde amor com posse. Derek dizia que cuidar de mim era garantir que eu não me preocupasse com dinheiro. Parecia carinho. Até o dia em que percebi que não tinha acesso à minha própria conta. Tudo passava por ele. O cartão. As senhas. As decisões. E quando tentei questionar, ele riu. Amor. Deixa isso para quem entende, naquele riso inocente. Eu perdi a minha liberdade. Aprendi da forma mais dura que quem controla o teu dinheiro controla a tua vida. O segundo sinal. Quando a manipulação se disfarça de preocupação, lembro-me de uma vez ter comprado um presente para minha irmã, um colar simples. Ele olhou e disse: Sabes, Clary, às vezes acho que gastas para te sentires viva, e eu acreditei. Comecei a duvidar das minhas escolhas, a justificar cada pequeno prazer. Até o meu café da manhã se tornou uma equação de culpa. Mas amor que te envergonha por viver não é amor, é domínio mascarado de zelo. O terceiro sinal. Quando o silêncio se torna mais caro do que qualquer coisa que possas comprar. Nos últimos anos, deixei de falar sobre dinheiro, sobre decisões, sobre mim. Evitar discussões parecia mais fácil do que enfrentar o olhar dele. E o silêncio cresceu, até ocupar tudo. Percebi tarde demais que quando o medo dita as conversas, a relação já virou prisão. Hoje, ao olhar para trás, vejo que não ignorei esses sinais por ingenuidade. Ignorei porque amava. Porque queria acreditar que ele mudaria. Que as coisas voltariam ao início. Aos dias em que o amor era leve e o riso sincero. Mas o amor verdadeiro não precisa de muros, precisa de espelhos. E o dia em que finalmente me vi no reflexo, foi o dia em que comecei a sair. Se estás a ouvir isto e algo dentro de ti se reconhece, sabe que não estás sozinha. O abuso financeiro começa em sussurros, em frases suaves, em eu faço por ti. Mas termina em silêncio, e silêncio nunca é amor. Abre os olhos. Recupera o teu nome. E lembra-te, a liberdade financeira é o primeiro passo para a liberdade emocional. E se esta história ressoou contigo, partilha-a. Porque quanto mais falamos, menos poder o medo tem. E, quem sabe, a tua voz hoje pode ser o sinal que outra mulher precisa para escapar amanhã. A minha acabou aqui. Mas a tua pode começar agora.